bem-vindos a mais um Rede Poderosa de Intrigas. Eu sou Patrícia Cartarolo, estou aqui com Caio Lima. E aí, Pati? Tudo bem? Na medida do possível, né, cara? No Brasil a gente nunca tá bem, mas... Cara, mas... Puta que pariu, né? Uhum. Puta merda. É o que a gente consegue exclamar no alto da nossa consternação. Mas é que assim, tem tempos que tá ruim, aí tem tempos que tá, assim... Eu não sei nem a palavra, mas trágico. Então, tem um ditado que fala, né, que coisas ruins vêm em 3. Esqueceram de ocultar alguns milhares, né? Acho que vem 3 milhões, assim, porque tá jogando uma em cima da outra, assim, sem parar todo dia. Tá osso. 3 séculos. 3 milênios, sei lá, mano. Isso 3 aqui tá... milênios. 3 séculos já foi. 3 séculos já foi. 3 milênios. Bom, hoje é dia 18 de agosto, pra quem está nos ouvindo no futuro próximo, terça-feira. Estamos aqui, tivemos um fim de semana intenso, pra dizer o mínimo. Sim. Aparentemente nem crianças de 10 anos têm mais direito a nada nesse país. E aí, pra completar, hoje o Pantanal está queimando. Então, assim, o momento tá foda. E eu acho que é um momento perfeito pra gente falar de Dostoiévski. Cara, é engraçado, né? Mas Dostoiévski é um cara que aparece justamente quando as coisas não vão bem, pra te dar uma corda de esperança, ao mesmo tempo que ele te mostra a realidade nua e crua, assim. Eu ia falar isso. Gente Pobre, que é o livro que a gente vai falar hoje, eu não sei se é assim a corda de esperança, né? Mas... Defenderei minha tese. Ok. Acho que é a primeira vez que a gente tá falando de Dostoiévski aqui, né? É a primeira vez. A gente falou muito pouco sobre russos aqui. Era uma pedida do nosso público de 3 pessoas. É verdade. Mas estamos atendendo a pedidos agora em grande estilo, né? Já começamos logo com 2 de leve. Pois é. E a gente vai com Gente Pobre, que é o primeiro livro dele. Aqui no Brasil... Você leu a edição da 34, né? A minha edição é da 34. Minha também. Maravilhosa, inclusive. Essa edição saiu em 2009, com tradução da Fátima Bianchi, direto do russo. Belíssimo trabalho da Fátima Bianchi, cara. Ela é demais. Muito boa mesmo. A gente já falou mais de uma vez dessa série toda da editora 34, traduzida direto do russo, que é um trabalho fenomenal pra quem gosta do gênero. E a gente sempre tem que exaltar as editoras, principalmente as editoras menores, quando elas fazem esses trabalhos assim, não inesperados, mas completamente fora da caixa. E trazem um negócio tão bem feito. É uma vanguarda, né, cara, pra gente, assim. É uma grande vanguarda. Muito. A editora 34 mora nos nossos corações. Vamos começar então falando do livro? Cara, primeiro livro do Dostô, publicado em 1946. 1800, perdão. Ai, seria tão lindo. Imagina se fosse... Imagina a gente poder dizer que a gente viveu na mesma época de Dostoiévski. Sim, verdade. Meu Deus, que sonho. Mas infelizmente... Já pensou você falar assim, pô, meu avô tomava uma cachaçinha com ele ali no bar e pá. Meu avô leu a primeira edição. Ia ser Imagina, irado, né? Quando saiu. Doideira. Ia me amarrar demais. Mas vamos lá. Mas enfim, lançado em 1846, ele tinha de 24 para 25 anos quando lançou e rapidamente, né, atingiu o status de estrela da literatura com um livro de premissa muito simples. É um romance epistolar, ele é composto de cartas trocadas entre um velho copista, né, um funcionário público de baixo escalão total, chamado Makar Dievushin, e uma arrumadeira, uma passadeira, chamada Varvara Alexeyevna. Por aí. Ela é órfã e os dois moram muito próximos, na verdade, né, do quarto improvisado do Makar. Ele consegue ver a fachada da casa da Varvara, mas os dois não se encontram todo dia. Eles vão passando cartas através de terceiros e vão se comunicando, e a partir disso a gente conhece um pouco de uma Rússia que até então, apesar de você ter Gogol, por exemplo, que era um cara que atacava não no sentido, né, de confrontar, mas atacava de escrever muito sobre as bases da sociedade russa, Dostoiévski aprofunda ainda mais essa discussão, trazendo camadas mais densas sobre a condição do pobre russo, né? Então, o Makar, ele tá numa situação de pobreza extrema, morando num quartinho improvisado, e a Varvara tem que simplesmente lutar pelo pão de cada dia, literalmente, né? Vende o almoço pra comprar a janta. E eles vão vivendo nessa dança entre infinitas tristezas e pequenos momentos de alegria, né? Aqui entra até a música do Tom Zé, né? Tristeza não tem fim, mas felicidade sim. É o resumo perfeito do livro. Excelente, é isso mesmo. E existe esse contraste, né? Acho que você falou da comparação dele com Gogol, e acho que faz todo sentido. Lendo esse livro, eu lembrei muito de quando eu li o Capote, do Gogol, que eu acho que tem algumas
similaridades interessantes, né? Principalmente na questão de como você se veste. Ele faz até uma menção, né? Ele menciona vários livros, na verdade, né? A literatura é uma coisa importante aqui nessa história. A literatura ele é uma base do povo russo, né? Mas é bem interessante que ele faz essa referência muito direta a Gogol, principalmente. Ele até menciona o personagem do Capote, o Akaksievich. Ah, eu não lembrava o nome. Uhum. Eu anotei aqui, senão não lembro também, não. É muito difícil esses nomes. Ele fala, e ele até, o Makar, na verdade, ele até confronta o Akaki, né? De certa forma, falando sobre a importância de se vestir e tal, em frente à importância de você cuidar de outra pessoa, né? E os dramas daquela gente pobre. Ele também faz muita menção a Pushkin, que também é um autor conhecido por abrigar, na verdade, um espírito russo, e vários outros autores, são muitas referências. O Dostoiévski era um grande leitor. Quando eu tava revisando minhas notas do livro, que eu já li já faz um tempo, o que mais me chamou a atenção, além, óbvio, dessas citações que a gente já esperava, né, um pouco vindo do Dostoiévski. Pushkin, por exemplo, eu nunca li, mas ele tem um trecho que eu achei muito bonito, porque ele fala da literatura em si uma hora, né, porque ele fala que a literatura pra ele é quase como uma via de escape, e eu acho que os leitores que provavelmente usam a literatura como via de escape vão entender isso muito bem. E ele fala que a literatura é uma coisa boa, que é profunda, que edifica e fortalece o coração das pessoas. E tá muito bonito, é quase como uma carta de amor, né, do Dostoiévski, a literatura em si, ao tempo em que ele está mostrando a Rússia como ela é, no momento, numa Rússia czarista, uma Rússia de riquezas, uma Rússia de famílias que, né, desfilavam de ouro, basicamente, em ouro. Então, assim, era um contraste gigantesco, né, o que ele tava trazendo aqui, apesar de não ser novo. Sim, não é novo. Eu acho que tem uma parada bem interessante que ele faz, é que, apesar do Makar se sentir muito afetado pela literatura de maneira positiva, principalmente quando ele recebe livros da Várvara, né? E tenta frequentar aqueles clubes dentro da pensão que ele mora. Tem vários clubes, digamos assim, várias patotas, e uma delas é de leitores, e ele tenta frequentar, e chega um tempo em que ele simplesmente se decepciona com um livro em específico, e ele sai falando mal da literatura, e depois a Várvara vai e fala, não, cara, não é bem assim, e ele volta. Mas eu acho que é uma relação um pouco de que a literatura, como exercício, né, como a transmissora de alguma mensagem ou de alguma sensação que você tenta passar pro papel, ela tem esse dever natural de também provocar, sabe? Então acho que Gente Pobre, ele nasce a fim de provocar muito, porque ele inaugura todo não digo um gênero, na verdade, mas ele inaugura toda uma linha que vai olhar para essas camadas mais pobres, e a gente pode chamar nem de castas mesmo, né, devido ao sistema da época, e coloca profundidade psicológica muito grande dentro dessas personagens. Então todas elas vivem conflitos que são muito mais profundos do que um jogo dual, né, entre o prazer que ele tem de morar num quarto muito mais barato e improvisado para poder pegar o dinheiro dele e entregar para Várvara, comprar luvas e um tecido para um vestido novo, enquanto ele tá ali meio que passando fome, sem dinheiro para colocar açúcar no chá, sabe? Ele vai fazendo essa relação entre os dois que a gente não sabe, inclusive, se é uma relação de amizade, se é uma espécie de amor platônico, né? Essa relação de entrega do Makar pra Várvara e da Várvara pro Makar ali, ele vai construindo isso com base em nuances muito complexas de troca entre os dois. E isso é uma parada que provoca muito, desperta muito, né? Principalmente pelos recursos que ele usa ali, né? Ele tem essa coisa toda fofinha do Makar, de Evushkin, de estar chamando ela de filhinha, minha pombinha, meu amorzinho. Todo carinhoso, todo, sabe, cheio de dedos, mas ao mesmo tempo ele vai escondendo todos os sacrifícios que ele faz por ela, só que ele não esconde direito, né? Então a pessoa mesmo que vai entregar, a Sofia, que vai entregar algumas cartas, vai lá e deda pra ela que ele tá passando dificuldade pra poder dar um presente pra ela. Aí a Várvara vai lá e desce um alho no cara, mas ao mesmo tempo ela fica feliz com um presente e vai criando toda uma rede de sentimentos, uma rede relacional muito complexa, muito profunda, que até aquele momento, através de Gogol já era pensado, mas o Gogol ele tem uma outra verve que tende muito mais pro humor e para uma questão mais teatral da coisa, mas ele cria uma rede sociológica mesmo muito forte, e estrutura psicologicamente muito bem as personagens. E isso
gera um choque, sabe? Gera um baque natural pra gente, lendo hoje, porque muito da nossa literatura também tá calcada numa questão espectral e de muitos estereótipos, mas a época, obviamente, né, chocou muito mais. Na época, um dos críticos do livro, assim, que leu, o chamou de uma tentativa de fazer um romance social, o que eu acho que faria muito sentido no que o Dostoiévski tentou fazer aqui, porque a gente vê não só toda essa questão do relacionamento entre eles, que realmente a gente não sabe qual que é, mas de como a sociedade se relaciona com eles, que em grande parte é através da chacota, né? Então, o Makar, principalmente, né? No trabalho, ou pela forma como ele se veste, ou pela forma como o que ele fala, e etc., ele sempre é visto como menos que. E ele sabe disso. Ele não está alheio à forma como as pessoas veem ele no dia a dia. E tem uma frase muito boa do livro, quando ele tá descrevendo as pessoas que são pessoas que não são respeitadas por ninguém, nem por eles mesmos. Porque eles têm a noção do que tá acontecendo. Eles não são alheios a como a sociedade os vê. Acho que o Makar, talvez mais do que a Varvara, não sei. Ou pode ter sido uma impressão minha. O Makar me dá a impressão de ter sido um cara muito entregue, né? Tipo, ele sabe que as pessoas o veem como chacota. Uhum. Ele continua no serviço dele, ganhando muito pouco, sem esperança de ascensão qualquer, vendo que conforme os anos passam, ele vai ter que fazer uma série de restrições para poder manter essa relação com a Varvara do jeito que ele quer manter, né? Sempre dando um presente, sempre ajudando, etc. Mas ele meio que tá bem com isso. Ele tá bem com essa ideia de ser motivo de chacota, ele tá bem com essa ideia. Ele não se rende também para ser um vigarista, por exemplo. Uhum. Isso que é bem coisa, tipo, ele capta um sentido de que ele prefere ele transmite um sentido de que ele prefere ser essa pessoa zoada, né, por todo mundo, ser essa pessoa feita de chacota, mas manter o acordo que ele fez, né, o acordo relacional com a Varvara de pé, sustentar a palavra dele, do que, por exemplo, virar um jogador, cometer algum tipo de crime, assaltar, etc. Até porque ele já é um cara muito velho, né? Então ele se coloca de uma forma muito, às vezes até muito inocente também, quando todas as armações que ele faz pra entregar as coisas pra Varvara, assim, parece até uma parada muito inocente, assim, tipo, é um outro espectro que naquela Rússia não estava retratado, né? O povo russo talvez se visse no dia a dia, ou talvez nem tivesse tempo de se ver porque, né, funções do dia a dia, mas isso não estava documentado, e a literatura, principalmente gente pobre de Dostoiévski, que serve muito para isso, tem muita essa função. A gente sabe do contexto da história russa, do papel do povo na história em si, né, como um todo. E eu acho muito interessante quando você lê esses autores que ressaltam também o povo, um povo médio, vamos dizer assim. Ele vai falar do homem comum. E eu achei muito interessante essa ter sido a escolha do Dostoiévski pro primeiro livro dele. Pegar a história de gente comum, de gente que deveria ser mais representada nas histórias, apesar do que você comentou, né? Tem o Gogol, tem o Pushkin, e aí eu anotei aqui que eu tinha esquecido de falar que ele também faz menção ao Bielkin, que eu nem sei se já veio pro Brasil, talvez, mas eu também não li. De cabeça eu não lembro. Então, eu acho interessante que ele olhou a sociedade toda como ela era, ao invés de começar falando sobre, sei lá, as riquezas russas, a história da aristocracia, do czar, ele começou justamente com esse povo que parecia que era pisoteado todos os dias. E com dois personagens que eram pisoteados todos os dias. Fatalmente, no meio dessa São Petersburgo, né, dos quartos de aluguel, de toda essa pobreza, de todas essas vilas de gente trabalhadora subaproveitada de uma maneira geral, né? Eram pessoas que não eram alfabetizadas direito, não tinham acesso a qualquer regalia, não tinham acesso a absolutamente nada. Ele acaba construindo possibilidades. Eu acho que a grande questão em que eu coloco que existe um pequeno pontinho de esperança dentro de gente pobre, apesar do desfecho ser trágico, é a construção de possibilidades. Principalmente a construção de possibilidades de relações humanas, né? Existe algo, isso vai parecer muito programa da Xuxa, mas existe algo dentro da gente que permite essa questão da doação, de você querer fazer o bem a outra pessoa, de você querer construir um ambiente saudável, nem que seja numa relação de amizade, numa relação filial, numa relação amorosa. Isso consegue colocar o Makar e a Varvara dentro de uma pequena redoma onde essas cartas que eles trocam alcançam pontos de felicidade, alcançam significados que
trespassam essa realidade paupérrima, sabe? Eu acho isso muito singular e muito bonito dentro de toda a obra de Dostoiévski. Eu li o Gente Pobre há uma década atrás, mais ou menos. Foi um dos primeiros livros de Dostoiévski que eu li e não lembrava, né, tipo, lembrava do contexto da história, etc. Mas nessa releitura isso me ficou muito marcado, talvez pela experiência acumulada, etc. Mas existem esses pequenos pontos em que, apesar do desfecho trágico, a relação entre Makar e a Várvara, principalmente pro Makar, que já tá no fim da vida, valeu a pena. E com certeza a Várvara leva o Makar com ela. E isso é uma constante na obra do Dostoiévski. Isso é uma constante nas relações que a gente vai travando, né? Sempre existem essas pessoas que a gente sempre tem um afeto, esse dor, etc. Eu acho isso muito bonito. Eu acho isso, dentro da obra do Dostoiévski como um todo, uma parada sublime, assim. Essa construção é foda. Acho que fica ainda mais forte porque ele não estabelece o vínculo entre eles. A gente não sabe o que eles são um pro outro, né? Então, se ele fala de cara que é pai e filha, aí você já vai ficar, mas beleza, sempre foi assim com pai e filha, vai, ou pelo menos a gente vai olhar pras nossas próprias experiências, mas quando ele não estipula exatamente que tipo de relação eles têm ou quem eles são um pro outro, eu acho que isso fica até um pouco mais forte, né? Porque eles poderiam ser simplesmente dois vizinhos que se reconheceram na merda. E a gente tem visto, assim, nessa época pandêmica, vamos dizer assim, alguns exemplos dessa coisa, né? De apoio mútuo, de pessoas que talvez conhecessem muito pouco. Tem muita merda, mas a gente sabe que sempre vai ter. Mas eu concordo, eu vejo que a forma como ele constrói o relacionamento entre eles e a ambiguidade que ele dá, ou talvez a não definição que ele dá, deixa uma portinha aberta, do tipo, você também pode ser parceiro do seu, sei lá, do seu vizinho, que você não sabe nem o nome, ou algo do gênero. Tem uma coisa também que é bem potente, é que você não precisa competir o tempo inteiro. A gente vive numa sociedade muito competitiva. No nosso caso, a forma como a sociedade está construída é que essa competição vai levar a algum tipo de ganho, né? Você vai, sei lá, subir no trabalho, você vai se colocar num status melhor, enfim. São várias competições, né? Inclusive competições amorosas. O Rodrigo Faro tá aí pra isso. Dança, gatinho, dança. Que memória boa. Mas eu acho que ele coloca muito isso, de que as pessoas não precisam competir o tempo inteiro, sabe qual é? Você não precisa buscar superar o seu igual. Na verdade, você pode criar uma espécie de vínculo, uma espécie de comunhão, sabe? Isso é muito pulsante, isso é muito verdadeiro, isso é muito, talvez, ingênuo, mas a gente tem que lembrar também que é um Dostoiévski de 24, 25 anos. É muito diferente de Crime e Castigo, muito diferente dos Irmãos Karamazov, que é a última obra dele, apesar de fundamentalmente ter pontos bastante comuns. Mas é essa parada de, tipo, estabeleça um laço, cria um laço. A razão de tudo tá nessa questão de você aprender a se doar pelo outro, a se entregar. Isso também tem uma função religiosa muito forte. Mas ainda assim eu acho muito bonito. Eu ainda acho tudo isso muito bonito. Eu também acho muito bonito, mas eu não vou assumir a questão religiosa, porque eu não estou num clima de falar de religiosos. Não, só foi um comentário básico, porque Concordo. Na obra do Dostoiévski a religião é uma premissa importante, né? Sim. Acho que você já comentou, né, que você leu o livro 10 anos atrás, aí você Isso, leu agora, sim. e que teve uma impressão de leitura, um impacto, podemos dizer assim, diferente. Foi. Não é meu livro preferido do Dostoiévski. Eu gosto muito mais dos mergulhos que ele dá, em que ele se revolta com tudo. Então, Memórias do Subsolo é uma parada fantástica pra mim. A primeira parte, principalmente. O Sonho de um Homem Ridículo, o Ivano, os Irmãos Karamazov, os capítulos A Revolta e o Grande Inquisidor, por exemplo, são absurdos. Mas eu sentei pra essa releitura de Gente Pobre esperando ler cada carta. E o sentimento e o crescendo de cada carta, né? Eu não criei uma expectativa, né? De tipo, o livro é isso, 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 eu já li anos atrás, que não sei o quê. Não, eu só sentei e fui aproveitando cada pedacinho de cada carta. E, cara, a construção dele é uma parada muito... O jeito que a cabeça dele funciona, a forma como ele, desde novo, já pretende mergulhar dentro dos sentimentos mais profundos, né? Pra encontrar uma razão universal, talvez. Tudo isso é muito presente já em Gente Pobre. E como ele faz esse retrato tangencial de toda a sociedade, né? Então ele descreve o quarto improvisado na cozinha que o Makar morava, ele descreve o trabalho do Makar, ele descreve a vida da Várvara, ele descreve uma família sendo despejada.
né? Todo esse contexto, assim, isso gira de uma forma muito, muito bonita. Foi uma releitura muito proveitosa. A Quarentena tem sido pra mim de muitas releituras, e a releitura de Gente Pobre, assim, foi uma das melhores, com certeza. Eu não li há tantos anos atrás, mas já há alguns anos, eu vou dizer uns 5 anos também, e de lá pra cá acho que muita coisa, eu tenho aprendido muita coisa, né, principalmente lido muitas coisas diferentes. E quando eu li esse livro, eu lembrei muito de Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, porque eu acho que é aquela coisa de você descrever a pobreza daquela forma onde você, que talvez não tenha vivido esse nível de pobreza, mas você reconhece isso nos seus entornos, e o Quarto de Despejo fez muito isso comigo quando eu li. E eu não li há tanto tempo assim, então ele tá um pouco mais fresco. Mas à medida que eu estava relendo as cartas e essas descrições todas, principalmente quando ele fala das crianças, né, de como elas reagem à pobreza, que é tudo que elas conhecem, das mortes, tudo isso, eu lembrei muito da Carolina falando da estrutura da favela. E aí o mais interessante é que a Carolina também era uma leitora, né, voraz, e escrevia muito. Então ela também era uma amante da literatura do jeito dela, do jeito que ela podia ser. Então, pra mim, por incrível que pareça, eu fiz vários paralelos entre os dois livros que eu não esperava. Cara, o papel da Carolina pro Brasil é um papel fundador, de certa forma, né? Tão importante quanto o de Dostoiévski pra Rússia, mano. É bom a gente ter esse olhar de reconhecer, é bom fazer esse exercício de literatura comparada, porque a gente entende e captura essas nuances, essa profundidade, e consegue, ao mesmo tempo que a gente lê um Dostoiévski e consegue enxergar isso na sociedade, talvez brasileira, como ela tá, né? Mas a sociedade ocidental como um todo, quando a gente pega uma Carolina, a gente cria essa dimensão, né? Toda essa formação de um imaginário brasileiro mesmo, que não vaza pro meio literário de maneira tão fácil. O pouco reconhecimento que ela tem ainda, né? Ainda bem agora que a obra dela foi para a Companhia das Letras, que vai publicar tudo, e tava numa briga muito grande entre a família e um dos editores, porque o editor picotou os textos e montou da forma que ele queria. Isso dava a impressão de que a Maria escrevia como se as pessoas faveladas fossem coitadas, etc. Tem toda uma polêmica girando por trás disso, mas com essa republicação merecida pela maior editora do país, a gente vai poder ter um aparato de peso para uma leitura de fundação que retrata justamente as camadas pobres que são invisibilizadas pelo próprio meio cultural, basicamente o literário. Então isso é uma parada muito, muito importante, cara. A sua ligação, ela é perfeita. Né? E uma coisa que me fez pensar muito é como a pobreza, em essência, ela é igual, né? Como a humilhação e a questão do pobre saber o que as pessoas pensam dele, né? A Carolina também fala muito isso. Ela sabia o que era falado da favela pelo governo, ela estava ciente disso. Então essa ideia que algumas pessoas têm de que a galera da favela não é informada, acho que cada vez mais, até mais com a internet hoje em dia, isso é quebrado. A gente sabe que não é verdade. Existem até jornais e publicações internas da própria favela. Então, a gente sabe que realmente é uma parte da população que o que a gente não dá é visibilidade, mas voz eles têm. E eu sinto que foi isso. Pra mim, ficou muito claro. Que a parte da nossa escuta, voz eles têm. Eles falam o tempo inteiro. A gente que não para pra ouvir. Exatamente. Não é o melhor Dostoiévski pra mim também. Acho que eu não li tudo de Dostoiévski ainda. Pretendo ler mais. E não sou, já falei aqui mais de uma vez, não sou uma grande conhecedora de tudo que ele já escreveu. Mas eu acho que se ele estreasse hoje com esse livro, eu acho que ia ter o mesmo impacto da gente olhar e falar, ok, tem alguma coisa aqui que vai dar jogo, vai dar bom, sabe? Com certeza. Eu tinha pensado antes sobre a história da Rússia que a gente conhece, né? A gente falou recentemente de mastodontes e aí a gente entrou um pouquinho na história da Rússia mais próxima de nós aqui, já como União Soviética. E de tudo que aconteceu ali, na industrialização e babá. Mas a gente também sabe que, quando o livro foi publicado, o regime czarista tinha mais aí uns 60 anos de vida só e ia cair, inevitavelmente. Graças a Deus. Mas as coisas na época que ele escreveu esse livro, elas pareciam imutáveis.
né? Sim, as coisas na Rússia caminhavam de um jeito muito, muito, muito feio. Nada saudável. Nada saudável é bom. Nada saudável. Nada saudável. Na real, lá para 1700 e blau, 1720 por aí, foi criado um sistema em que o czar classificava o funcionalismo público da mesma forma que classificava os militares. Então você tinha, acho que 14 castas, entre aspas, né? Você tinha os nobres, que iam da 1 a 5, os de médio escalão, que iam da 6 a 9, e os de baixo escalão, que iam da 10 a 14. Era mais ou menos por aí. E obviamente, o Makar Dievushkin, nosso querido, era um copista, então ele estava na categoria lá de baixo. E ele era tratado como um funcionário ralé. O que acontece com os anos passando e a introjeção de um sistema de acumulação de capital muito forte na Rússia, né, e beneficiando naturalmente toda a família do czar e seus asseclas, as diferenças sociais foram ficando cada vez maiores. E na época que Dostoiévski escreve esse livro, Nicolau I arrochou ainda mais essas medidas, porque ele era um cara meio Napoleão, assim, sabe? Ideia de Napoleão na cabeça. E aí ele realmente resolveu colocar o funcionalismo público com as patentes militares. E aí, para você como copista, por exemplo, ter ascensão para uma patente maior ficou ainda mais difícil. Então, o que a Rússia estava fazendo era esmagar os pobres igual batata. Enquanto isso, né, aliado a uma acumulação de capital cada vez mais selvagem, o grande estadista, né, o czar, junto com todo o séquito dele ali de empresários e nobres e a própria igreja, etc., iam criando sistemas que encareciam cada vez mais as coisas. Então, é muito parecido com o que acontece hoje. Pois é, eu ia falar isso. Você tem, por exemplo, você cria ferramentas em que você recebe cada vez menos e os bens básicos para a vida ficam cada vez mais caros. É nessa situação que o Makar, que é um funcionário de carreira, se vê, e a Várvara, que ainda tem a condição da mulher na Rússia e vários outros fatores, não consegue necessariamente um emprego. A única saída que ela vê é um casamento arranjado que chegou de surpresa por um cara de média patente que queria não deixar a herança pro sobrinho. Não só isso, mas ele ainda casou com ela por spite, né? Qual é a palavra que eu quero? Despeito ao sobrinho. Isso aí. Que sorte é dela. E a única maneira dela ascender socialmente seria essa, senão ela faria o quê? Ela continuaria sendo passadeira, né? Faria trabalhos que, por mais que ela se matasse de trabalhar, ela não conseguiria ascender socialmente, de forma alguma. Então a sociedade russa, ela misturada, a sociedade rural russa, junto com a acumulação de capital do sistema que se instalava no mundo inteiro, criou um sistema de castas seria muito semelhante ao sistema da Índia, por exemplo. Né? Você nasce Dalit e morre Dalit. Você nasce pobre na Rússia, você morre pobre. Você não tem a possibilidade mínima de ascensão. O que torna a escolha do tema dele ainda mais importante, né? E acho que grande parte do que falam do Gogol também é isso, que é coragem de você falar de uma parte da população que é ignorada de propósito, né? Não é uma sociedade que, puxa vida, não temos condições de apoiar os pobres, não temos como dar educação. Não, é o que você falou, era uma parte da sociedade que era amassada, sabendo-se muito bem o que estava fazendo. Porque, apesar da questão das pessoas duvidarem, existem programas de governo, de execução, do sentido de sumir com uma parte da sociedade. Existem programas de governo assim, a gente conhece vários. O totalitarismo do czar era mais ou menos isso. Aqui o Brasil conhece isso muito bem, não só hoje, mas existia os integralistas aqui no Brasil, né, que era um movimento declaradamente eugenista. Então, tá muito mais próximo da gente do que a gente imagina. E o Estado russo, né, o czar, ele amassava o povo sem o menor tipo de pudor, principalmente Nicolau I, que ele se colocava como um novo Napoleão, digamos assim, né? Ele era um cara bastante excêntrico e megalomaníaco e centralizador. Então, ele arrochou ainda mais essas medidas e a coisa ficou ainda mais feia. É nessa situação que Dostoiévski escreve Gente Pobre. Então, um rapaz jovem que desafiou o sistema. Ok.
Um rebelde. O rebelde. Dostoiévski é um pequeno rebelde, um pequeno black bloc da literatura. Black bloc da literatura, gosto. Na verdade, muitos russos na época, e até talvez, eu vou jogar o Bulgakov, que a gente talvez, não sei, vai falar aqui também. Era muito interessante a forma como eles tratavam o governo em si na literatura, né? A literatura russa, ela era, ou os grandes russos que a gente conhece hoje, e talvez eles só tenham se tornado grandes, e aí é uma teorização minha, porque eu não sou especialista em literatura russa, então quem estiver ouvindo a gente e é especialista, quiser me corrigir, fica à vontade, mas se tornaram grandes porque eles falavam pra esse povo que era, ou sobre esse povo, ou as duas coisas, que eram excluídos, né? Essa visibilidade que eles traziam, que talvez não existisse de outra forma, provavelmente colocaram os nomes que a gente ouve até hoje como nesse patamar de, ok, se você quer ler alguma coisa que não seja o óbvio, tá aqui uma listinha muito foda pra você. A listinha que foi entregue ao consulado dos Estados Unidos de antifascista. Tá aqui a sua listinha do que você tem que ler. Como sempre, minha querida Paty, suas impressões estão certíssimas. Porque, por curiosidade, hoje cedo eu estava assistindo uma aula que o Irineu Franco Perpétuo, tradutor de O Mestre e Margarida, estava falando, porque ele também traduziu Guerra e Paz e Ana Karenina para 34. Ambos estão no prelo aí. Ana Karenina deve sair esse semestre, Guerra e Paz deve sair no próximo. E uma coisa importante que ele estava falando é o seguinte: na Rússia, tudo que se tem como sociologia, filosofia, essa parte de política, de direito, tudo isso era discutido através da literatura mesmo. É diferente de sociedades como a sociedade alemã, que ela é muito técnica, né? Então eles separavam os filósofos, a filosofia do direito, a filosofia de não sei o quê, e você tem uma série de autores extremamente especializados, extremamente aprofundados naquelas áreas, e é muito difícil você pegar as correlações de todos eles para formar o pensamento global. Na Rússia, não. A Rússia tinha acesso, né, aos ingleses, aos franceses, aos alemães, e eles condensavam essas ideias na própria literatura. Então, boa parte do que se conhece pelo pensamento russo está justamente na literatura, e a crítica literária russa, ela é muito importante por causa disso, sabe qual é? Porque os críticos literários russos, eles têm essa formação de enxergar para além da literatura, né, para além da história em si, a parte estética da coisa, as reverberações do que eram aqueles escritos para a sociedade, sacou? Então Dostoiévski, em grande parte, ele foi um sociólogo, ele foi também um filósofo, ele foi um cientista político, porque através das obras dele, se desmembravam, né, diversas ramificações de pensamento que ajudaram a compor a identidade russa por si só, manja? Então, no começo, inclusive para a Revolução, depois, a literatura ela foi muito importante por causa disso. Lenin, esses caras todos da Revolução, por exemplo, eram grandes leitores. Fora, né, Mayakovsky, Bulgakov, Gorky e outros grandes caras que estavam no bololô ali. Eles fizeram a cabeça de todo mundo e fazem até hoje, são gigantes. Então, tipo, a literatura russa é realmente uma peça de importância para as humanidades incrível. O que faz sentido se você pensar que foi o berço da Revolução do Trabalhador, né? Eu acho que quanto mais a gente olha pra Rússia, mais eu fico pensando por que muitas vezes eu penso isso, mas de novo, eu não sou uma estudiosa do assunto, mas por que lá aconteceu essa revolução num período tão grande, tão forte e tão duradouro, né, pelo tempo que durou, e não aconteceu, por exemplo, na própria Alemanha. E talvez essa seja uma das respostas mesmo. Acho que faz muito sentido. E é fantástico poder observar o poder da literatura em um país e em outro que são realmente tão diferentes, com histórias tão diferentes. E o mais interessante ainda é olhar pra eles agora na contemporaneidade, né? Porque poucos autores hoje saem da Rússia. Sim, o mercado russo, durante os anos 50 pra frente, depois da Revolução, grandes autores russos, inclusive, se mataram, né? Caso do Bulgakov, caso do Mayakovsky, por exemplo, são dois dos maiores expoentes da literatura do século XX como um todo. Depois, nos anos 50, começou a ter uma onda muito forte de autores saindo, muitos artistas que eram censurados saíram. Nesse aspecto, por exemplo, eu ressalto Dovlatov, que eu comentei no BO, que é fantástico, mas que eles tinham uma criticidade muito forte em relação às burocracias e os problemas de
de censura certo. do regime. Ainda assim. Uhum. Então eles só foram publicados quando eles conseguiram sair e ir para os Estados Unidos, ir para a França, para a Itália, etc. E aí foi meio que um boom. Muitas obras foram publicadas entre os anos 70, 80 e 90, comecinho dos 90 particularmente, mas depois com a dissolução da União Soviética, etc., parece que meio que perderam interesse, né? E ficou um pouco perdido, assim. Pra cá veio Sorok e agora Svetlana Alexievich, que é bielorrussa, né? Fazia parte do bloco soviético. Mas realmente falta algumas referências novas. Falta arejar com literatura contemporânea. Eu vou me informar, inclusive, como é que tá isso lá pra fora. Mas pra gente chega muito pouco. Houve esse boom ali do fim da União Soviética e depois realmente isso ficou bem perdido. O que é muito ruim, né? É um lugar de escritores fenomenais. E tem um livro da Svetlana, o último lançado aqui no Brasil, o Meninos de Zinco, que fala da Guerra do Afeganistão. Ele foi publicado na União Soviética em 89. Então, em 91, a União Soviética cairia. Em 93, ela passou a ser processada por algumas das pessoas que deram testemunho ao livro, porque as pessoas diziam que ela não cumpriu com a palavra e estava atacando a dignidade e a moral. O que aconteceu? O que parecia quando o livro saiu tão próximo do fim da União Soviética? Que era uma crítica. E não deixa de ser, porque muitos dos soldados, por exemplo, começaram a questionar o que eles ouviam do governo versus o que eles viam ali no Afeganistão. O livro foi um rebuliço e não me deixa de causar a impressão de que esse processo todo, que parece que durou alguns anos, e ela chegou a ser levada em corte na Rússia para responder, quando mesmo o juiz dizia que não tinha mérito na causa. Mas mesmo assim tinha que levar a corte para falar das morais, dos bons costumes. Não me deixa evitar de pensar que muitos autores se calaram para evitar um destino similar. E aí a gente vê a ascensão de Putin, o que provavelmente só piorou, porque a gente sabe que a censura cresceu e alguns livros que chegam aqui de testemunhos sobre a Rússia de Putin são normalmente acusatórios. Sim, totalmente. Alguns chamam Putin de novo czar, inclusive, né? Então, o colocam por trás de todo o século XX, o que é uma coisa bem grave, né? A gente acabou de discutir como se dá o livro do Gente Pobre, né? Como no ambiente que ele nasce. Então, é realmente uma parte que, cara, é uma perda muito grande. Tipo, é um país que, quando a gente fala de literatura, a gente tá falando da sociedade. Não que a gente não fale aqui, né? Mas a gente é formado nesses preceitos técnicos do Ocidente, em que a gente vai dividindo cada setor e vai estudando cada setor separadamente. E ali não, ali na literatura, na arte, na ficção, tudo estava efervescendo, tudo estava acontecendo ao mesmo tempo. Isso é incrível, né, cara? Eu gostaria de ver muito mais disso hoje. Eu vou procurar e talvez a gente chegue falando mais alguma coisa sobre aqui. Agora eu fiquei bastante curioso, eu não tinha tentado pra essa parte. Muito bom, pois bem, de Dostoiévski a Putin, acho que a gente cobriu bastante coisa. Sim. Acho que podemos... Resumidamente, acho que a gente já falou disso mais de uma vez. A literatura russa é ímpar, vale a pena ler Dostoiévski. Quem quiser começar por Gente Pobre não vai perder nada. Não é uma literatura rebuscada, esse livro especificamente. Mesmo se você nunca tiver lido Dostoiévski, dá pra ler tranquilo, né? Sim. Flui, tranquilo. Flui que é uma beleza, então não tenha medo de ler os russos. E se quiser começar por esse, acho que tá bem recomendado. Claro. Inclusive, assim, a gente fala do Dostoiévski porque a gente é fanzoca, mas... esse livro também rendeu uma série de críticas, né? E uma série de fatores que são marcas registradas do Dostoiévski, pra mim pro bem, mas pra outros pro mal. Falam que ele é muito prolixo, que ele repete muitas sentenças, que ele joga exclamações no texto demais, né? Que ele é extremamente dramático. E, enfim, tudo isso dentro de uma função estética. E tem gente que não aprova essa função estética, defende outro tipo de coisa. Mas é isso, tipo... também foi um livro bastante criticado à época, apesar de ser mais elogiado que criticado, mas é a literatura de Dostoiévski. Não é fácil, às vezes você toma um bombardeio pesado na cara, mas vale super a pena. Nem que seja pra conhecer, sabe qual é? Nem que seja pra conhecer. Nem que seja pra odiar. Nem que seja pra odiar também, fazer o quê? Mas a gente tem que odiar com prioridade, dominando a coisa. Então odeie sabendo. No Brasil isso deixa a gente meio maluco, mas tudo bem. Verdade. Mas acho que é isso. Acho que pra falar de Dostoiévski a gente podia ficar aqui mais 2 horas.
De verdade, tem muita coisa pra falar. É o panteão da literatura russa mesmo. Não, é inescapável se a gente tá falando de literatura russa. Mas vamos começar aqui devagar. Quem sabe ele volta. Volta. Tem que voltar, tem que voltar, tem que voltar. Tem que voltar em calhamação ainda. Meu Deus, preciso me preparar. E é isso. Tá entregue? Tá entregue, claro. E tchau. Tchau. O amarelo na bandeira representa a fome, e tu verás que o filho teu não foge à luta. Dinheiro é sinônimo de sangue, nem preciso de afeto. Serei fatal quando tu menos esperar. Fumando angústia sem o mínimo de prazer. Provoquei mudança na rotina. Sua imagem divina me olhou com desprezo. E se eu tiver que ir pro inferno eu vou prosperar. Viver na merda ou enfrentar perigo. Viver a vida ou completar o ciclo. Viver na bolha ou conhecer o lixo. Vivo ferido, nunca morri de medo. Quarto de despejo, meninos acolhidos. Num quarto de despejo a polícia mata. Na sua sala de visita a polícia me adora. Quarto de despejo pra ferir sua alma. Eu sou a arte centenária pra salvar meu povo. Eu sou um cômodo escondido, eu sou um quarto de despejo. 100% fora do cartão postal. Eu sou definição de ódio, matar e morrer de medo. Favelas cariocas são um quarto de despejo. Eu sou um cômodo escondido, eu sou um quarto de despejo. 100% fora do cartão postal. Eu sou definição de ódio, matar e morrer de medo, né? E como que conquista a autoestima? E por que eu sou sempre tão parecido que o vilão? Rejeição sobre o cabelo crespo. Sua imagem divina parece um blogueiro. Bucetas brancas sempre pensam que eu vim pra roubar. Feito pra morrer, eu tenho cara de que vai matar. Eu prefiro nem entrar mesmo que convidado. E se eu me empoderar eu sofro genocídio. Eu vejo a menosada com a fome de Nike. Já me desdobrei pra ter uma da HBS. Fome insaciável quando a revolta cresce. E no final de tudo a história é sempre igual. Crime, depressão ou droga, necessidade de mudança. Camisas de escola não merecem marcas de sangue. Eu sou vitimista pra quem é daltônico e não repara que a cor da pele é sempre a mesma. Eu sou um cômodo escondido, eu sou um quarto de despejo. 100% fora do cartão postal. Eu sou definição de ódio, matar e morrer de medo. Favelas cariocas são um quarto de despejo. Eu sou um cômodo escondido, eu sou um quarto de despejo. 100% fora do cartão postal. Eu sou definição de ódio, matar e morrer de medo. Favelas cariocas são um quarto de despejo.